Olá para você que acompanha o Vozes do Transporte. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio e hoje a gente está numa casa nova, digamos Isso, assim, a né, a gente gente está trouxe o visitando Vozes para um outro local. para um outro local, que é a Braspress, que a gente vai conversar com o CEO, fundador de uma das maiores, talvez a maior transportadora do país, que é a Braspress, que é o Urubatã Elou. Muito bem-vindo, eu também me considero muito bem-vinda aqui à Aqui é casa, verdade. ao Planeta Azul, é isso mesmo? Planeta Azul, sejam muito bem-vindas. Alegria poder estar recebendo ambas aqui no nas nossas instalações, que vocês possam conhecer o universo da Braspress aqui no Planeta Azul, nossa sede nacional, empresa que foi fundada em 1977, portanto já tem aí uma tradição de 47 anos, já vão lá 47 anos. Eu tinha 26, 27 anos na época, e as coisas foram acontecendo, foram se sucedendo. É um prazer enorme poder estar recebendo vocês aqui no nosso estúdio de podcast para que a gente possa falar sobre novas fontes de energia, falarmos de renovação de frota, falarmos sobre motorista, que são os assuntos que hoje estão em pauta Sim, na mesa do empresariado da área de transportes e logística. a gente fica muito feliz mesmo. Também quero Obrigado. agradecer aqui por essa oportunidade. E acho que a gente pode começar, então. O senhor elencou muito bem os assuntos que eu acho que realmente são as tendências hoje. Eu queria começar falando de um assunto que hoje preocupa muito o setor, né? Que é a questão de falta de motorista, porque é um assunto que realmente é preocupante. Eu acho que hoje é um movimento, a gente percebe um movimento de toda a cadeia sobre essa questão, né? As pesquisas mostram que não existe uma renovação de mão de obra, né? O número de jovens é muito baixo de interessados em entrar nesse mundo. E a gente percebe que o senhor sempre foi pioneiro, teve sempre uma visão muito aberta sobre isso e trouxe as mulheres para dentro. A gente vê É, muitas mulheres ali. A gente estava comentando com o André, desde quando a gente entra aqui, a gente é. vê mulher em tudo que é canto. Então, o senhor teve essa visão. Então, eu queria que o senhor analisasse para mim qual é a sua opinião sobre essa questão, sobre essa falta de motorista e qual o papel da mulher, a importância, na verdade, dela, para a gente tentar dar uma amenizada nesse problema. Olha, todas as vezes que fala de vamos ver a importância da mulher, é aquela, eu não tenho um argumento para essa pergunta. Uhum. Até porque eu não faço distinção, nós somos a única espécie, que é a espécie de ser humano, que é a espécie pensante. Então eu não faço essa distinção entre sexo, se é mulher ou se é homem, eu nunca fiz essa distinção, portanto eu te confesso que eu não saberia te responder, ou te dar talvez aí alguma coisa a respeito da valorização da mulher, etcétera, porque essas coisas não passam pelo meu preconceito, ou não Uhum. passam pelo meu conceito, para que a gente pudesse efetivamente ter uma opinião formada sobre isso. Uhum. Eu nunca raciocinei por essa linha. Sobre falta de motoristas, eu quero dizer para vocês que este assunto não é um assunto novo. Esse assunto ele vem lá desde a década de 80. Já na década de 80 já começava a se faltar motorista no mercado. No final dos anos 90, em 98, nós começamos a admitir motoristas mulheres, porque, na verdade, nós já tínhamos falta de uma mão de obra qualificada de motoristas responsáveis. Nós estávamos chegando às raias da irresponsabilidade. Uhum. Bastava o cidadão ter uma CNH, que nós trazíamos ele para dentro e colocava ele imediatamente para ele começar a trabalhar, porque já naquela ocasião já tínhamos falta de motorista. E existia também problema com a questão de Eu vou só te cursos? eu vou só te Aham, só para contar um episódio. certo. Como é que isso começou? Eu estava em New Orleans. Umas ruazinhas estreitas, num local de New Orleans chamado French Quarter. Ruas estreitas. French Quarter é uma área muito antiga de New Orleans. É uma área, inclusive, de jazz, de blues. E, de repente, entrou um ônibus articulado. Você sabe o que é um ônibus articulado? Uhum, É como se fosse um bitrem. Aquele exato, ônibus articulado, uma coisa enorme. longo. Eu estava na porta do hotel,
para poder pegar um táxi e ir para o aeroporto. Eu já tinha feito meu check-out, e eu estava esperando um táxi para mim, estava com a família para poder ir para o aeroporto. Aquele ônibus articulado entra naquelas rosinhas, faz uma manobra, Perfeito. mas perfeita, excepcional. Falei: "Meu Deus". Aqui no Brasil, a gente pintava a faixa dos pneus de amarelo, para que, se tivesse algum beliscão nas guias, aquela faixa amarela nos pneus denunciava. Eu aquela mo aquela aquela aquele bitrem, aquele articulado fez uma manobra tão perfeita, e eu fiquei parado. Eu falei: "Eu vou conversar com este motorista, porque eu quero saber o seguinte, como é que foi feita a capacitação desse indivíduo". E começa a descer passageiro. Começa a descer, olha, nunca vi sair tanta gente de um ônibus igual saiu naquele dia. Por fim, ficou só a motorista lá na cabine do motorista. Eu fui lá subir para falar com o motorista. Chego lá, tem uma menina de aproximadamente uns 24, 25 anos. Eu perguntei para ela, Nossa. falei: "Você viu o motorista por aqui?" Nossa, Ela falou: "Sou eu, sou eu. sou eu". Olha, E aquilo me encantou. Eu te confesso que eu fiquei meio, sabe, desarticulado, porque na minha cabeça, motorista é homem. isso nos anos 90. 1998, Uhum. 1998. Na minha cabeça, motorista é Era homem. homem. Embora. E dentro do avião você começa. Aquilo te incomodou. Aquilo começa, né? A coisa começa, as ideias começam a vir. Nós somos uma empresa de transporte de parcel service, de encomendas, com uma atuação forte, uma forte atuação em shopping centers, Uhum. galerias, boutiques, lojas aonde você tem Muitas mulheres. muitas mulheres. Um atendimento diferenciado, Sim. personalizado, um ambiente de ar-condicionado, de ar refrigerado. Alguns meses antes, tinha saído uma publicação, uma matéria na TV Record, de que motorista come criancinha. Que assim, abuso sexual nas estradas, tráfico de entorpecente, Sim. sabe? Prostituição, Prostituição infantil, pintando o motorista como como se vilão da o história. vilão da história, como se Sim. ele come criancinha. Sabe, não pode ver uma criancinha que ele faz ela afogada, come criancinha. E essas coisas denigrem o teu negócio, Claro, denigre a tua imagem, mesmo que porque é o motorista que entrega a sua mesmo porque o motorista é o principal profissional de uma empresa de transportes, Sim. assim como o jogador de futebol é o principal profissional do time de futebol. O principal profissional de uma empresa de transportes é o É o motorista. motorista, Uhum. ele que E é ele cartão está de visita, como dizem, né. exatamente. E essa demonização do motorista estava trazendo uma imagem ruim para o setor, não é para a Braspress, para o setor, trazendo uma imagem negativa para o setor, Uhum. sobretudo quando se fala de prostituição infantil, tráfico de drogas, etc, etc. Eu imaginei o seguinte, eu falei: "Nós fazemos entrega em shopping centers, nós fazemos entrega em galerias. Por que não ter uma motorista mulher que possa ter uma interação maior com esses destinatários aonde nós estamos, Que aonde exige nós uma estamos presentes?" delicadeza, exige, né. Existe, né, contratamos a primeira motorista, Isso quando, desculpa? 1998. Ah, no mesmo Nossa, no mesmo ano que você ano. fez Quer dizer, as que suas você ideias, viu já essa ideia, você já já colocou em prática. implantou, já implementou. 2 semanas depois. Uau. 2 semanas depois, eu vim convicto, eu É, vim te convicto. incomodou, você queria Eu mudar. chamei o nosso pessoal de RH, chamei a Denise, falei: "Nós precisamos encontrar motorista mulher". E tinha algumas pessoas que queriam ser, Queriam. algumas mulheres queriam ser motoristas, e com o salário de motoristas é um salário equilibrado, não era um salário ruim, então é melhor ser motorista do que ser auxiliar de escritório, ganha um pouco mais, está livre, não tá restrito a 4 paredes de um escritório, etc. Então, tivemos sucesso, contratamos a primeira motorista. E o preconceito? Nossa, eu imagino. Se hoje ainda existe, imagina Agora, Hoje lá atrás. hoje não existe mais. Eu te digo, eu te digo. Aham. mas esse preconceito era dos colegas, dos Ou seus externo. clientes que Não, dos recebiam? colegas, dos Dos colegas. colegas, Bom, aí tá. começa, vai dirigir a cozinha, vai dirigir panela, tal.
Seu José, vamos fazer um curso de direção defensiva? Eu não preciso fazer isso. Eu dirijo. Você não era nem nascido, eu já dirigia, rapaz. Seu Antônio, vamos fazer um curso de direção econômica? Rapaz, eu não preciso fazer isso, eu sei como é que eu dirijo. Eu chego num bacião, por exemplo, num dissidão, eu jogo no meio, desço na banguela e venho economizando combustível o tempo inteiro. Meu Deus do céu, como é que o senhor faz? Eu ponho a banguela. Meu Deus, se você perde o motor, você perde. Bom, Havia resistência. Dona Terezinha, vamos fazer um curso de direção defensiva? Dona Maria, vamos fazer um curso de direção econômica? No dia seguinte, no pátio. Senhor Botan, que dia que vai ser o curso? Então, Quando vai ser você o curso? já percebeu a diferença aí, né? Aí é o seguinte, você abrir a cabine de um caminhão conduzido por motoristas homens, verão, Aquela verão. Abre a cabine de uma motorista mulher, primavera. Aquilo, sabe? impecável. Cheiro de flor. Cheiro de flor. Organização. Organização. Mas e a durabilidade de pastilha de freio? 50% maior, melhor. Caramba. Manutenção. Não precisa mais pintar a faixa amarela no pneu para ver se pegou guia. Sabe o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? O sarrafo da qualidade subiu. Olha só. A concorrência chegou. E os motoristas homens também foram procurando. E aí o José e o Antônio te buscaram. A concorrência subiu, começaram a fazer cursos, começaram a melhorar o aspecto da higiene interna da cabine, começou a melhorar o handicap dos motoristas na condução, não tinha mais que pintar de amarelo. Um atendimento ao cliente. Existia cursos na época, a Braspress oferecia, mas havia resistência. Eles começaram a fazer. Lógico. Teve que fazer muita adaptação. Deixa eu te dizer o seguinte, aí nós começamos a perceber o seguinte, motorista mulher pode substituir, pode vir fazer o complemento da falta de mão de obra de motoristas no mercado. Com certeza. E aí começamos a fazer campanha em grandes escalas. A gente divulgava em ônibus, atrás dos ônibus fazíamos outdoor, motoristas, mulheres, etc. Hoje você não pode fazer mais isso porque é exclusão. Se você fizer só, olha, admito motorista mulher. Você não pode mais fazer isso, porque é exclusão. Você tem que fazer motoristas. Motorista geral. Geral, etc. Muito bem. Nós começamos a fazer. Depois nós começamos a perceber o seguinte, a empresa tem que estar preparada para que você possa receber motorista mulher. O ambiente é diferente, os toaletes são diferentes, a higiene é diferente, as necessidades são diferentes. Começamos também a preparar a empresa para isso. Nós chegamos, num determinado momento, no começo dos anos 2000, a ter perto de 50%, quase 50% de motoristas mulher na nossa empresa. E era a única. Eram os 50% que já estavam faltando. A gente não teve problema de motorista. Depois a gente levou isso para a estrada. Depois nós levamos. Hoje, eu creio que nós devemos ter aí, nós temos um quadro de aproximadamente 1.300 motoristas, eu creio que nós devemos ter aí um quadro de aproximadamente 350, 360 mulheres como motoristas na nossa empresa, quer sejam motoristas urbanas, quer sejam motoristas rodoviárias, quer sejam motoristas de bitrem. Eu já vi uma chegando de bitrem no pouso. A sensação que o senhor teve, eu tive fazendo uma matéria na estrada, chegando uma para E eu quero te dizer o seguinte, para completar a tua pergunta, para complementar a tua pergunta. Você me perguntou se eu tinha resposta, tem resposta para tudo. 50 anos nesse negócio, você tem resposta para tudo. Né? É uma visão bem ampliada. Meio século nesse negócio, só faltava não ter resposta para as perguntas do setor. Né? Você tinha me perguntado se falta motoristas no mercado. Quero te dizer o seguinte, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, o roubo de carga começou a se acentualizar muito no Brasil. Muito no Brasil. E isso veio numa escala geométrica. Por quê? Como havia roubos em alta escala no sistema financeiro, em bancos, os bancos começaram a criar mecanismos de defesa muito fortes. E o bandido, o ladrão, ele não quer dificuldade, ele quer efetivamente facilidade.
Essas quadrilhas que roubavam bancos, elas começaram a migrar para a carga. E aí isso começou a fazer com que motoristas sendo assassinados, motoristas foram mortos. No começo do roubo de carga, eram efetivamente crime de sangue, eram crimes efetivamente hediondos. Isso começa a afetar a sucessão. Sim. O filho do motorista não queria mais ser motorista. E a urbanização também começou a conspirar a favor dessa decisão dele. Ele prefere viver no meio urbano do que viver no meio rodoviário, onde há uma série de incertezas. Sim. Essas incertezas começaram a inibir que, efetivamente, novas gerações pudessem se formar. Hoje, nós temos no mercado brasileiro motoristas, a idade média de motoristas hoje está em torno de 52 a 54 anos. Nos próximos 10 anos, 60% desses motoristas vão se aposentar. Portanto, nós podemos ter um apagão logístico no país por falta de motoristas se nós não tivermos a sucessão. Como você evitar isso? Uma outra coisa que eu tenho também meditado muito é sobre essa questão do planeta. As estações que estão misturadas, Sim. essa coisa do desequilíbrio, do desequilíbrio climático que tem. Desastres naturais. Essas coisas vão acontecendo e a gente vai fazendo só alguns seminários, vamos falando de ESG de forma muito superficial, como se isso fosse um status, como se isso fosse... E não é. Mesma coisa motoristas. Sim. Mesma coisa motorista. A gente já sabe, pelas estatísticas e pela matemática, que daqui a 10 anos, se nada for feito, nós vamos ter um apagão logístico por falta de motorista. Sim. E olha, não vem com essa história de que nós vamos ter caminhões no Brasil daqui a 10 anos autônomos. Não, a gente esquece esse assunto. Nos próximos 10 anos não vai acontecer. Então não vai precisar acontecer. da mão de obra ainda. Então, eu quero te dizer o seguinte, nós já sabemos que nós temos um problema climático. Sim. Nós já sabemos que nós vamos ter um apagão logístico por falta de motorista. Nós não podemos ficar com um discurso vago. Olha, vai faltar motorista, vai faltar motorista, vai faltar motorista, vai faltar... E daí? O quê? O que nós vamos fazer? Sabe o que você precisa fazer? Então. Sabe o que você precisa fazer? Reconhecer que o motorista é o principal elemento e o principal profissional da área de transportes. Valorizar, né? Você não tem outra medida. Você não acha? Não, eu tenho certeza que o TRC não reconhece isso, porque a maioria das empresas de transportes, eu não digo todas, não vamos generalizar, Sim, claro. mas a maioria das empresas de transportes querem pagar 4 contos para o motorista, você está compreendendo? E não está nem aí para o regime de horas trabalhadas. Isso afugenta. Nós criamos na nossa empresa mecanismos onde hoje nós somos fonte de desejo de motoristas. Quando a gente precisa de motorista, a gente estala o dedo, faz fila na porta. Mas o que o senhor tem? Um plano de carreira? Porque nós temos, além de ter um plano de carreira, nós temos aqui um plano interno das rainhas do volante, onde a gente financia CNH, etc, etc. Mas nós temos o seguinte... através de métricas que nós tiramos da telemetria, nós classificamos os nossos motoristas como bronze, prata, ouro e diamante. Isso tem a ver com rendimento? Isso só tem a ver com rendimento. Tá. 70%, desculpa. 50% dos nossos motoristas são ranqueados. O motorista nosso, prata, que é bronze, o motorista nosso bronze, ele chega a levar para casa R$ 8.300, R$ 8.400 por mês. O motorista diamante leva R$ 16.000 de salário por mês. Isso para o carreteiro? Isso para o carreteiro. Isso para transportar para o motorista interestadual, para o motorista rodoviário. O motorista urbano,
ele está fazendo práticas para se transformar num motorista. Ele deseja. Entendi. Você cria no cidadão o desejo de ser, De melhorar, de melhorar. E aqueles que são motoristas de rodoviários e não estão ranqueados, querem ser ranqueados, porque eles vão ganhar Então ele dinheiro. pede curso. Mas melhor do que isso, dinheiro é importante, é fundamental. Claro. É importante, é fundamental, mas mais fundamental do que isso é o reconhecimento que nós criamos em torno da imagem do motorista, porque trimestralmente nós fazemos aqui uma campanha onde a gente distribui os prêmios. Parte desse prêmio nós mandamos para a esposa do motorista, dizendo para ela o seguinte: olha, o seu marido foi brilhante, foi um profissional bronze, foi um profissional prata, foi um profissional ouro, foi um profissional diamante. E pela dedicação dele, pela performance dele, pelo comprometimento dele, a senhora está recebendo este prêmio e vai um cheque para ela. Ou seja, valorizar a família, Vai né? um cheque para ela. No final de ano, todos os motoristas ranqueados recebem um convite para virem para São Paulo com a família. A gente faz uma feijoada, chama um Sérgio Reis, uma Sula Miranda para poder fazer um showzinho para eles. E a gente faz sorteios de vários brindes, de maneira que quase todos eles levam brindes nesse sorteio. E nós fazemos com que as famílias deles venham e a gente pergunta para o Zezinho, que é o filho do motorista: bonito esse tênis. Onde sua mãe comprou? Ah, comprou na loja lá perto de casa. Sabe que se não fosse seu pai, essa loja não teria esse tênis? Foi seu pai que levou essa loja. Você mostra pela importância, né? Dona Mariazinha, Legal. Dona Mariazinha, a senhora faz compra no supermercado? Faço. Foi seu marido que levou os produtos para lá, que senão a senhora não tinha. Que bacana. Dona Mariazinha, a senhora sabe que quando seu marido estiver em casa dormindo, o fuso horário dele é diferente do seu e diferente do nosso. Tampa a boca do cachorro, não deixa o cachorro latir. Bate a panela, ele precisa dormir. Precisa descansar. E quando ele está na empresa, ele está nos nossos alojamentos, nós temos gente que está vendo, gente que está olhando. E quando ele está viajando, alguém da família está doente, vai assistente social, vai o médico, vai a enfermeira na casa dele para poder ver a família. Esse conjunto de coisas vai melhorando. Aí você me pergunta o seguinte: o que o setor tem que fazer? As empresas de transporte precisam se conscientizar de que este conjunto de coisas precisa ser feito e precisa ser aperfeiçoado. Nós não fizemos tudo ainda. Mas além de empresa e os autônomos também, né? Precisa ter também um movimento. Essa é uma raça em extinção. Então. Eu quero te falar o seguinte: o autônomo hoje está fazendo uma autofagia. Ele está comendo paralama, ele está comendo para-choque, ele está comendo parte do pneu, ele está comendo parte do motor, porque, na verdade, o que ele recebe de vale frete é insuficiente para que ele possa ter uma frota absolutamente up-to-date com a modernidade. Então, ele está fazendo um processo autofágico. Ao longo do tempo, também nós vamos perceber que o autônomo também pode ir diminuindo isso, trazer consequências muito sérias. Muito sérias. São mais Você quer ver uma coisa? Pegue as empresas hoje que fazem operação de e-commerce. Repara isso hoje nas marginais. Os carros que esses caras utilizam, são carros velhos, sucateados, soltando fumaça. Às vezes também entrega naquelas motocicletas, atrás da motocicleta, uma pirâmide de encomenda para sendo feita. Nós estamos precarizando de forma acelerada o processo logístico nacional. Certo. Nós precisamos criar torna menos eficiente. De alguma forma, esses gigantes do e-commerce colaboram com isso, porque às vezes eu recebo, por exemplo, eu consumo pela internet, e às vezes é um carro normal, de passeio até antigo, que para na minha porta para me dar um objeto até de certo valor, que não tem uma pessoa, de repente se ele é assaltado, tudo bem, esse e-commerce vai me ressarcir de alguma forma, enfim, mas mesmo assim, isso não colabora também para essa precarização da logística? Começa que é proibido transportar mercadorias em carro particular. Mas hoje se adaptam, né, a fazer essas coisas. Isso tem a ver com isso aí. Agora, isso tem a ver o seguinte:
os órgãos reguladores precisam começar a fazer essas A fiscalizações. fiscalização, Não, não, que não não, não existe. pode fiscalizar só aquele que é regular. O que é regular, ele já é regular. Ele pode estar irregular com uma coisinha ou com outra, porque, Que na não vai verdade, impactar, que não vai impactar. como Agora, o que precisa efetivamente fazer é que os órgãos reguladores precisam efetivamente atuar. Agora eu queria voltar, já que o senhor falou que tem resposta, e é uma resposta que eu busco, porque eu acho que, assim, como o senhor disse, tem um monte de empresas que não valorizam, mas também tem um monte que valoriza. Mas a minha preocupação realmente, do autônomo é porque é um número, significativo de motoristas que É estão expressivo, ali, é né. expressivo, é A gente não expressivo. pode, É, ignorar, ignorar né. esse é número. expressivo, É é um número que, expressivo. se de repente acabar, vai fazer muita diferença, né, não É. dá para o mercado absorver isso tão rápido. O senhor acha que existe? Porque isso que o senhor falou é perfeito, porque é exatamente o que os autônomos, quando a gente entrevista, dizem. O dinheiro é importante? É, mas a questão de se sentir valorizado, chegar no lugar, ter estrutura, aquela coisa toda, para eles, talvez nesse momento faça mais diferença do que o dinheiro em si. O senhor acha que existe alguma forma de O TRC é, resolver essa de questão. pelo menos dar uma amenizada nisso, porque realmente eu concordo 100%, eles estão cada vez com menos esperança, né, com menos luz no fim do túnel, vai, E porque trabalhando os nesse sistema insumos estão muito precário. caros, enfim. O senhor acredita que existe alguma saída para isso ou fica Tem, tem? tem, Que bom, fico feliz. tem. Mas Ela é simplista? Não. Ela pode ser o seguinte, opinião simplista, mas de implementação extremamente complexa. Na verdade, do couro sai a correia. Por que que o autônomo está fazendo uma autofagia? Porque o frete dele é barato, é baixo. Por que que o frete dele é baixo? Porque as tarifas praticadas no mercado brasileiro são tarifas vilipendiadas, são tarifas muito baixas, e as transportadoras não conseguem repassar para os seus autônomos um valor de frete que seja maior do que aqueles que eles estão percebendo hoje, Hum. entendeu? Uhum. Na verdade, é o seguinte: o que se precisa haver é uma conscientização empresarial de que a concorrência vil e predatória, ela faz com que você possa ter um pedaço de pão hoje, mas amanhã você não vai ter nada para comer. Você pega, por exemplo, o ranking das maiores transportadoras de 25 anos atrás ou 30 anos atrás, pega no ranking de hoje, não tem mais nenhuma. Tarifa, Sim. deixa eu te falar, o nosso pneu, ele é quase que oligopolizado. O mesmo pneu, o mesmo valor que eu pago, o outro concorrente meu também paga. O valor é diferença pequena. Pouco. Caminhão, a mesma coisa. Folha de pagamento é determinada por convenção coletiva. Diferença também é muito pouco. A grande diferença no nosso setor é saber administrar bem a sua carteira comercial, as suas tarifas. Você só consegue fazer isso de forma correta quando você elege especialização no seu negócio. Não dá para você ser uma empresa de transporte multiproduto. Eu faço cargas, encomendas e lotações para o Brasil inteiro. Não vai fazer. Não vai fazer. São atividades absolutamente diferentes. O nosso setor, ele é multifacetado em várias especialidades. Você tem transportadora de mudança, transportadora de gado em pé, transportadora de produto industrial, transportadora de parcel service, transportadora de e-commerce, transportadora de B2B, transportadora. Você tem uma infinidade de especialidades. A primeira coisa que você tem que fazer é definir a especialidade do seu negócio. Quando você define a especialidade do seu negócio, você começa a buscar escala. E quando você busca escala, não é a sua tarifa, mas é o seu padrão de operação que faz com que você possa rentabilizar o seu negócio e aí ter fôlego financeiro para repassar uma tarifa melhor para o seu autônomo, para o seu agregado, etc, etc. Entendi. Enquanto não houver uma consciência operacional, e não adianta você ficar pedindo para as entidades de classe, olha, como é que pode? Olha como é que está meu frete, ninguém faz nada pelo É. meu frete. Quem tem que fazer alguma coisa pelo meu frete sou eu. É uma decisão empresarial. Ah, mas se eu for aumentar muito o frete, eu perco o cliente. Perde o cliente, não importa. Não, mas esse cliente representa 80% do meu negócio. E se eu perder ele, eu vou quebrar. Você vai quebrar continuando com ele.
Você vai quebrar continuando com ele. Portanto, é o seguinte, tome uma decisão. E se o setor, e se não estiver bom para você, muda de ramo. Perde o cliente, sobrou só 20%, adequa isso, e se perder os outros 20%, muda de ramo, vende os teus ativos enquanto há tempo, para não se criar passivo tributário, para não se criar passivo trabalhista, até que haja tempo de você poder efetivamente mudar o rumo da sua Sim. vida. Mas, de qualquer maneira, a grande bússola para os autônomos é que o empresário não consegue repassar para valor ele justo. o valor justo. Pertinente o senhor falar Boa. isso, que ontem a gente estava numa entrevista Sim. e uma pessoa falou que hoje também um dos impactos dos grandes transportadores, dos transportadores em geral, é com relação ao pagamento, por exemplo, do embarcador. Às vezes o embarcador leva até 120 Isso. dias para pagar o frete que ele pede hoje. O embarcador é culpado? Então vamos colocar a culpa no embarcador. Eu acho que não. O embarcador, se chegar para mim e falar que vai me pagar em 120 dias, eu vou mandar ele para o inferno. Adorei. Entendeu? Aquilo que eu estou te falando, é tarifa barata, quer pagar com 120 dias, quer pagar com 90 dias. Eu não sou banco. Se ele quiser me pagar com 120 dias, ele vai no banco, pega emprestado, me paga e paga o banco com 120 dias. Então, é Sim. muito Muito bom. Muito do que Entendeu? o senhor está falando. dentro do que o senhor falou. Exato. Você tem que criar isso. É decisão empresarial, é decisão empresarial. Olha, meu embarcador, fica aquele chororô sem fim. Porque o meu embarcador está querendo me pagar com 90 dias. Você imagina que ele me paga com 90 dias e agora ele pediu 120? E o que você fez o quê? Concedi. Concedeu. E Exato. aí, quem fica com a Quem é o- história bomba Quem é, quem é o árbitro disso? Sim. Sou eu. Exato. Você está Porque essa bomba estoura lá no A autônomo. Né? decisão, o poder decisório está na minha mão e não na mão do meu embarcador. Sim. O poder decisório está lá. O poder decisório não está comigo. Não está com ele, está comigo. Portanto, compete a mim tomar a decisão. Sim, exatamente. E aí Eu faço e a isso gente aqui, tava eu faço isso aqui todo dia. todo dia. Todo dia eu faço isso. Não, 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 é? não. Porque isso é ruim, porque que nem ele tava falando, na verdade, estoura lá no motorista autônomo, né? Sem Porque dúvida. daí ele tem que pagar à vista, e aí rola História, caixa história, frete, história vai. do motorista autônomo, história do Isso. funcionário que vai receber um salário baixo, história Isso. babá. E até aí chega até o consumidor. É. E vai. E aí vai para onde? Para o passivo oculto. Sabe qual é o passivo oculto? Não, O passivo não. tributário. Que só vai acontecer daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos. Mas acontece. Então, Mas acontece. Surubatã, de certa forma, Por tem isso que fazer uma explica. mudança Por na isso, cultura, né? por isso que se explica o fato de que as grandes transportadoras de 25 anos atrás não existem mais. Porque elas foram Entendeu? aceitando, Porque foram aceitando e chegou ao ponto que ficou insustentável o trâmite trâmite. financeiro aí. E hoje a gente vê o reflexo no Nós não podemos, Deus nos deu a liberdade do arbítrio. A gente pode ser o arbítrio das nossas vidas. Sim. Entendeu? Quanto você quer? Você quer me pagar com 120 dias? Vai para o inferno, cara. Não quero, não vou, não sou banco. Aliás, para isso eu criei um banco chamado Urbano Bank. Como chama? Urbano Bank. Urbano Bank. Ai, conta sobre. Se ele quiser me pagar com 120 dias, ele pode ir lá no Urbano Bank, pegar dinheiro emprestado, Boa. me paga, E e ele eu paga pago, juro. e eu pago, ele paga o juro lá para o banco, não tem problema nenhum. O senhor já fez com essa estratégia, já vendo essa cultura, esse círculo Vicioso, vicioso no mercado, já pensando nisso? Foi essa a intenção? Que eu criei o Urban Bank? É. O Urban Bank foi criada com a formulação de criar também um processo que possa fidelizar mais ainda os nossos clientes. Uhum. Todos os nossos clientes, se quiserem, nós fazemos financiamento a eles. Se eles quiserem nos pagar com 100 dias, com 190 dias, pode pagar, não tem Então isso problema. existe. Vai lá no Urbano Bank lá. Porque seria o justo mesmo. né? Agora, e quem não tem o seu Urbano É. Bank, faz o quê? Meu amigo, vai no Bradesco. É. Vai lá no Bradesco, vai no Itaú. Ou então, se alguém quiser me ajudar, pode mandar ir lá no Urbano Bank, não tem problema nenhum. Não. Se ele tiver bom cadastro, ele vai passar, não tem problema nenhum. Isso é muito. Tá Eu achei entendendo? bem esclarecedor isso. Até mesmo destinatários ruins. Nós tínhamos há pouco tempo agora um segmento da economia
onde nós estávamos atuando e que respondia por 18% do meu faturamento. Mas os destinatários deste segmento são destinatários complicados. Querem receber a mercadoria, não querem assinar o comprovante de entrega, Nossa. só vai assinar o comprovante de entrega uma semana depois que ele conferiu a mercadoria. Aí depois ele pode alegar o que ele quiser no comprovante de Sim. entrega, eu passo a ser responsável. Faz agendamento Em horários. em horários ruins, de forma equivocada. O que nós fizemos? Suspendemos operações. Representava 18%, é um número importante, mas é Representava melhor do que 18%. os impactos. Mas a Representava supervisão lá da 18%. frente. Sabe por quê? Porque o direito de arbítrio é meu. Mas o senhor fez a conta dos impactos Dos impactos que isso dava. que isso poderia Isso estava dando. Por isso que é tão E eu importante levava esses impactos aos remetentes, que são os embarcadores, que eram nossos clientes. Olha, não está remunerando. Olha, não está remunerando. A remuneração está deste tamanho. E mais uma coisa, me pedindo prazo de entrega. Chegou num ponto que eu falei: olha, muito obrigado, Não vamos vai. cumprir o contrato. O contrato está sendo cumprido. Tá, mas tinha contratos que nós tínhamos que dar 60 dias de aviso prévio, nós dávamos 60 dias. Tinha contrato de 90 dias, nós demos os 90 dias. Tinha contrato de 30 dias, nós demos os 30 dias. Mas desistimos deste segmento econômico. Entendi. Eu queria voltar algumas perguntas atrás. O senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre a valorização dos motoristas, até por essa métrica, né, de ver a performance deles, tal. Isso também tem a ver com a tecnologia que hoje é possível dos caminhões, de ver que hoje os caminhões são capazes já, né, o senhor consegue, pela telemetria, frenagem, o jeito que ele dirige, Toda uma consumo análise. de diesel, há toda uma análise. Isso, de certa forma, também ajudou ao senhor ter... Contribuiu? Contribui. Deixa eu te falar, hoje, a gente tem alguns caminhões que já são até prova de cagada. Quer dizer, o sujeito não pode sair para o acostamento, que ele briga, que ele... que ele tem... ele tem um Prova de cagada. ele tem um speed control, Sim. que ele pode ser, a hora que ele se aproxima, ele desacelera sozinho, ele acelera sozinho, desacelera. Você tem uma série de tecnologias, mas a tecnologia mais importante é uma telemetria, não é metria, é telemetria, que você faz isso, capta isso em tempo real. A nossa telemetria diz para o cidadão o seguinte: olha, você está fazendo a curva a 1 grau de força centrífuga, de força G. Se você chegar a 2, você vai capotar. Então a gente chama o cidadão. Em tempo real, né? Tempo real, a gente faz isso em tempo real. Para já evitar, A né? gente tem, antes dele sair, a gente faz algumas coisas, a gente faz o sonômetro com ele, a gente faz o teste do sono, a gente faz o teste da glicemia, a gente faz o teste da pressão, a gente faz o teste da febre. A gente dá para ele um kit de alimentação para ele não ficar mais do que 3 horas sem se alimentar, para não ter um processo glicêmico, tudo isso antes da viagem. Diariamente. Durante a viagem, nos nossos caminhões, nós temos também as câmaras de fadiga, que capta ele, se ele está com fadiga, se ele não está com fadiga. Nós temos pessoas que estão olhando na exceção. Aquele que começa a apresentar a fadiga, a câmara detecta, vem para a nossa central fala com ele: amigo, você está com fadiga, dá uma paradinha aí, dá uma descansadinha. Você está compreendendo? Enfim, é uma série de coisas, de cuidados que a gente tem que fazem com que nós não tenhamos quase que acidentes com a nossa frota. É muito pequeno o índice de acidentes Mas que isso nós também temos. pela sua visão, né? Porque você, pelo que a gente está percebendo, essa visão de valorizar o motorista vem até antes da chegada dessas tecnologias, né? Parece o senhor sempre teve essa visão de que era importante valorizar o motorista, o E senhor ter esse custa muito caro. E Imagino. custa muito caro. Claro. E quero te falar o seguinte: só a tarifa para remunerar. Nós cobramos a tarifa alta, muito pelo contrário. A gente criou a especialidade. E dentro da especialidade a gente procura trabalhar com tarifas que são tarifas competitivas, Uhum. mas dentro da nossa especialidade. Sim. A gente não foge da nossa especialidade. Nós temos um diretor comercial aqui e temos mais de 300 pessoas na área comercial. São 300 pessoas na área comercial para dizer sim e o diretor comercial nosso para falar não. Isso pode, isso não pode, isso a gente faz, isso a gente não faz.
isso custa isso, isso custa isso. Isso vai refletir Isso isso? vai refletir isso não vai refletir, Muito bom. entendeu? Isso é muito legal. Eu acho que agora a gente falou bastante dessa questão da falta do motorista, acho que foi uma bela aula. Uma bela aula, que aliás, Uma acho que bela os aula. colegas concorrentes devem assistir Devem esse episódio, porque o senhor está dando Para uma pegar aula para aquelas geral. dicas. Para É um geral. curso grátis. É um curso grátis. Mas olha, deixa eu te falar, tem muita gente fazendo coisas muito boas. Sim, Isso é ótimo de ouvir, né, Tem Andy? muita Isso é gente ótimo de fazendo ouvir. coisas muito boas. Essa questão, por exemplo, de acessibilidade de motoristas mulheres, por exemplo, hoje, tem uma série de empresas que hoje já fizeram Movimento, as movimentos, tem as montadoras. montadoras estão envolvidas, as entidades de classe estão Isso é envolvidas. muito legal. Isso é muito bom. Isso oxigena o setor. Ó, Isso oxigena o super. setor. Não, é bom para Aliás, poder tirar um pouco, né? tem o movimento Voz Delas, né, que acaba de lançar aí recentemente o caminhão agora para o mercado, já com toalete dentro. Eu sei que vai atender, acho que não só mulheres como homens, mas Isso. hoje a carência maior nas estradas é de banheiros e estruturas adequadas Para para mulher. mulheres, né? Então, Isso, quer dizer, é um movimento que isso está isso rolando. precisa acontecer nas estradas. Na nossa empresa, isso já aconteceu há muito tempo. Exatamente. Porque nós só fazemos paradas nas nossas filiais. Ah, entendi. Então ela sempre encontra O senhor estrutura. está bem resolvido. Você quer ver uma coisa que é valorização de motorista, valorização da família? Nenhum motorista nosso, mesmo que faz Salvador ou Recife, fica mais do que 48 horas fora de casa. Isso é uma das principais queixas, né? Que legal. Por quê? Porque ele sai daqui, ele vai para Salvador, ele vai até Belo Horizonte só. Em Belo Horizonte, ele desce no caminhão, entra outro motorista que vai até uma cidade chamada Itaobim. Em Itaobim desce outro motorista, desce o motorista de Belo Horizonte, e o motorista de Itaobim vai até Salvador. E assim vai, até Fortaleza, até Recife, até Maceió, etc, etc. No dia seguinte, esse motorista que saiu daqui foi só até Belo Horizonte, ele está pegando o caminhão que está descendo e está voltando para cá. E ele tem que ficar, no máximo, 48 horas fora de casa, porque esse cara tem uma filha de 15 anos que está começando a usar uma sainha curta, tem um filhinho de 16 anos que já está querendo, olhando, andando com uma turminha ali que pode estar querendo fumar uma maconhinha, alguma coisa. O pai tem que estar em casa. Tá presente. A mãe tem que estar em casa. O pai ou a mãe tem que estar presente. Você não pode mandar esse cara para Fortaleza e ele voltar daqui 15 dias. Você está compreendendo? Esse cara se ele chegar em casa a cada 15 dias, Ele não participa. não, ele vira um desconhecido em casa. Exatamente, ele é um visitante. Ele é um visitante, ele vira um desconhecido em casa. Nossa, quantas Então, vezes então você tem todas essas coisas que nós criamos dentro da nossa empresa, que é de valorização ao motorista. Portanto, a gente acabou criando fonte de desejo É que, no na verdade, mercado. são essas ações que são necessárias para qualquer profissional que quiser. E eu acredito que o seu índice de turnover, né, de motorista? renovação de motoristas É baixo. é baixíssimo. Porque eles não querem, né? Estão satisfeitos, né? Muito baixo. Agora, Muito baixo. agora, eu acho que a gente podia falar um pouquinho, até para aproveitar essa sua visão de como o senhor é mais de 50 anos no setor, né? Então o senhor viu toda a evolução do transporte praticamente acontecendo aí na sua frente. Hoje, eu acho que um dos assuntos mais falados na vida é a descarbonização, essa meta de zerar emissões, enfim. Só que a gente sempre fala, né, Andréia, nos videocasts com os convidados, que tem toda a parte dos fabricantes, que tá ok, né? Estão lá com os caminhões elétricos, a gás e tal. Mas tem muito caminhão velho na estrada que a gente não sabe o que fazer com eles, porque não existe um plano eficiente de renovação, por exemplo. E aí eu queria a sua visão sobre isso, porque a gente pensa assim, a gente sempre conversa sobre isso, poxa, tem ali já, a tecnologia existe. Muitas empresas, até o senhor tem aqui bastante caminhão elétrico, enfim, o senhor já está apostando nisso, mas tem na estrada uma outra realidade. Caminhões de 50 anos, por exemplo. Que está na mão dos autônomos, né? Que é um grupo significativo. O que a gente faz com isso para a gente chegar nessa emissão zero? Num país onde você tem uma idade média da frota de aproximadamente 21 anos, você tem muito caminhão com 40 anos rodando. Uhum. São verdadeiras bombas ambulantes. E aí entra dentro daquele processo que eu falei com vocês da autofagia. O cidadão não tem como trocar o caminhãozinho dele, ele não tem como trocar o caminhãozinho dele. Em 2005 ou 2004, se não me engano, 2004, eu era presidente do CETCESP,
e eu fiz uma viagem técnica ao México, e nós trouxemos do México um plano de renovação de frota, que depois a ANTC acabou incorporando isso também como como uma política da ANTC, levou ao governo, e essa coisa não anda, não anda, não anda, tem derrapado muito e a coisa não tem caminhado. Mas, de qualquer maneira, hoje, se fizer alguma renovação de frota, tem que ser, não pode ser mais com combustível fóssil. Combustível fóssil, ele tende a acabar. Você me perguntou, o que nós vamos fazer com esses caminhões velhos? Hoje, com a política que nós temos, da forma que está, eles vão continuar velhos e vão acabar, ao longo do tempo, se sucateando, virando sucata, e vão saindo de mercado. O que se precisa hoje é que se tenha uma política, e nós não temos essa política, de incentivo à mudança do combustível, da fonte de energia. Então, você pega hoje, por exemplo, hoje, o caminhão elétrico para os centros urbanos é o indicado. Nós temos cerca de 30 caminhões elétricos na nossa empresa, que estão se operando conosco há 2 anos e meio, e que não nos dão problema nenhum. Zero de problema. Eles são alimentados também por energia limpa, porque nós temos um contrato com a Raizen, que nos fornece energia limpa, e nós alimentamos esses caminhões com energia limpa. Ou seja, a cadeia está limpa. A cadeia de alimentação desses caminhões está limpa. Mas esse caminhão custa um absurdo. Super. Eu acho que é o seguinte, 3 vezes mais? sabe o que acontece? Os estados do mundo inteiro têm deixado essa questão do combate climático para a iniciativa privada. Isso tem que ser uma política de governo, porque só através da política você consegue fazer com que você possa mudar a face do universo. Não é nenhum empresário que vai fazer a mudança da face do universo. O empresário, ele pode embarcar numa concessão ou pode embarcar num incentivo de uma política de governo, e nós não estamos tendo política de governo que possa fazer com que a gente possa ter uma transformação da fonte de energia motriz para os nossos veículos, que são hoje agentes poluidores. Portanto, você não pode hoje dizer o seguinte: como é que eu vou fazer a minha renovação de frota, de uma frota de quase 3 mil veículos, só para veículos elétricos da noite para o dia? Não existe poupança interna para isso. Com o custo dos juros que está aí hoje, fica mais inviável ainda, porque os juros de hoje ainda é muito alto. Nós temos juros hoje altíssimos. É só ver aí a taxa que está a Selic. Sim. É um absurdo. Então, não existe frete que pague. além do mais, os produtores de caminhões elétricos ou produtores de caminhões de fontes alternativas, eles deveriam ser desonerados para poderem fazer essa produção, até que eles pudessem buscar escala. E, a partir do momento que tivessem escalas, poderiam, então, ir acabando com essa desoneração lentamente. Mas falta uma política de governo. Boa colocação. O senhor acha também que, do ponto de vista empresarial, por exemplo, um caminhão alternativo, como que foi na Alemanha? A Alemanha tem um exemplo bem bacana de que, no começo, os empresários que estavam adotando veículos alternativos, geralmente o elétrico, eles não pagavam pedágio. É um exemplo. Seria uma forma também de incentivo por parte do governo, não? IPI, ICM, PIS, COFINS, pedágio. Você tem uma série de rúbricas tributárias que acabam onerando e inviabilizando economicamente o investimento. É bonito ter caminhões elétricos, mas quanto custa isso? E qual o retorno, né? Qual é o retorno? Quanto tempo demora para ter retorno? Até porque, quanto mais tempo demorar uma política de governo, as produções de veículos alternativos vão ficando cada vez mais lentas. E, na medida que elas vão ficando cada vez mais lentas, você não vai tendo valor de revenda dos caminhões elétricos que forem ficando velhos. Eu vou vender para quem o caminhão velho? Entendeu? Então, você precisa ter uma política de governo que vise acelerar a produção. Acelerando a produção, você faz a troca mais rapidamente. O elétrico ele é focado no urbano. E a gente tem nada de infraestrutura para uma rota média que seja, por exemplo, para um elétrico. O senhor acredita também no combustível alternativo?
que Hoje só o gás. só o gás, só acredita no gás. Hoje só no gás. O senhor tem caminhão a gás ou Não, pretende não tem. ter? Pretendo ter, mas nós não temos Gás nenhum para caminhão. média distância, senhor. Média É isso, longa. média longa. Média longa, média longa, média longa. Então, o senhor acredita que o Hoje você Brasil... hoje você tem 2 tipos de combustível, sabe? A gente tem que ser pragmático com essas coisas. B100 não. Não, eu acho que é o seguinte, o que nós temos hoje, de forma prática, nós temos hoje o caminhão elétrico para os perímetros urbanos Uhum. e nós temos o caminhão a gás, movido a gás, para médio e longa E o distância. senhor já pensa em fazer investimento para gás ou ainda está meio receoso? Não para 2025. Tá. Não para Já vai, mas 2025. pretende fazer Nós fizemos um investimento muito grande para o Euro 6. Tá. Então, agora para 2025, nós vamos esperar um pouco mais. Até porque, com o desenvolvimento das pesquisas, pode ser que nós tenhamos aí algumas boas surpresas de fonte alternativa. Entendi. Pode ser que surja alguma coisa no meio do caminho. Isso, E exatamente. nesses Mas eu sei que você elétricos... está na lista do É. Actros 300, né, de 300 quilômetros que eles apresentaram recentemente na Fenatran. O senhor vai avaliar. Vamos avaliar. Para o Brasil é uma média distância, não? Vamos avaliar. Uma coisa é você fazer políticas de logística e de fonte alternativa para a Alemanha, que é do tamanho do estado de São Paulo. Outra coisa é você fazer para o Brasil, onde você tem que ir para Boa Vista, onde você tem que ir para Roraima, onde você tem que ir para Porto Velho, onde Que você são tem lugares completamente sem estruturas, Nesse né? sentido, o senhor pretende avaliar o gás? Vamos avaliar. Vamos com calma, vamos avaliar com calma. Vamos avaliar O que com o calma. senhor pode falar sobre o senhor já está com a experiência dos caminhões elétricos, o que trouxe, o senhor já consegue mensurar o que isso trouxe de benefícios, de retorno, de emissão, de menos cansaço com o motorista? Se você já conseguiu fazer perguntar isso para o meu filho, que é o diretor de frota, para o Batan Júnior, se você perguntar isso para o senhor Luiz Carlos, que é o nosso diretor operacional, ele falaria o seguinte: troca 100% da frota urbana para carro elétrico. Nossa. Do ponto de vista operacional? Do ponto de vista operacional, do ponto de vista mecânico, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Você sabe quantas peças móveis tem um motor ciclo-Otto, diesel? Uma infinidade de peças de móveis. Sabe quantas peças móveis tem um motor elétrico? Uma. Então, é o TCO é outro mundo. É outro mundo, é outro mundo. E o investimento feito demora muito para ter esse retorno? Sem dúvida. Você tem um caminhão hoje que custa 3 vezes mais do que o normal. Você está compreendendo? A linha de saída é muito alta. Entendi. A linha de saída é muito alta. E você não tem valor de revenda. Esse que é o grande porém, né? Não, o grande Porque porém até você ter esse retorno, o caminhão já ficou velho. Já ficou velho. Você não vai conseguir. Você não tem valor de revenda. Ninguém vai comprar hoje um caminhão elétrico com 5 anos de uso. Entendi. Você não sabe o que vai acontecer com essas baterias, o que vai acontecer. Teve um treinamento especial, os motoristas pegaram rápido. Só motorista mulher. Só motorista mulher. E por quê, especificamente? Porque elas são mais caprichosas e menos audaciosas. A gente não queria que acontecesse nenhum tipo de acidente, como não aconteceu de fato. Então, para elas foi mais fácil essa mudança, na verdade. Porque diz que tem um torque mais imediato, para recarregar a bateria. Então, nós já estamos aí há 2 anos e meio fazendo esse teste e está funcionando maravilhosamente bem. Se perguntar para os nossos executivos, eles vão te dizer o seguinte: troca todos. Isso que seria a minha próxima pergunta. A intenção é, conforme a renovação de frota no urbano, o senhor vai tirar o diesel e colocar o elétrico? Essa é a tendência? Na medida da possibilidade. Porque é aquilo que o senhor falou sobre o preço, né? O preço dos caminhões ainda são altos. Sobre o preço. Nós temos um programa, nós temos uma filial na Cantareira. Nós queremos transformar essa filial 100% elétrica. A frota nós temos lá cerca de 54 veículos. Nós queremos transformar a filial da Cantareira 100% elétrica. Depois nós queremos transformar a filial de Barueri 100% elétrica. Depois nós queremos pegar uma filial como Brasília, por exemplo, 100% elétrica. E estrategicamente, por que esses lugares? Porque, na verdade, são lugares onde você tem tiros curtos, mobilidade curta. Então, é em função das nossas mobilidades nessas regiões. Legal. Eu queria fazer uma pergunta, agora a gente está finalizando aqui. Qual é a tua visão, assim, para os próximos anos do transporte? Como que você enxerga, né, os próximos anos? O que você
acredita que vai acontecer? Ou como que você analisa o transporte para os próximos anos? A gente já viveu tantas coisas, né? Já veio Euro 6, já teve caminhões elétricos, a gás. Como que o senhor visualiza, assim, o transporte? Olha, se você tivesse me perguntado isso há 30 anos atrás, eu te diria. Com a velocidade com que as coisas estão acontecendo, a metamorfose está sendo muito grande, muito grande. E rápido. Qualquer futurologia nesse sentido, você pode ser taxado como mãe de Ná. Então, eu não creio que possa haver ninguém que possa dizer o seguinte: olha, a inteligência artificial, a IA vai produzir isso, sabe? A mecanização, a robotização. O processo é muito acelerado, o processo é muito rápido, está sendo muito rápido. Então, para não correr nenhum risco, para não correr nenhum risco de ser taxado de mãe de Ná, eu vou te dizer o seguinte: vamos acompanhando a evolução. Vamos Bacana. acompanhando a evolução. Tem uma última pergunta que a gente faz, essa é a pergunta surpresa. Mas é fácil. É fácil de responder. Quem é Urubatã Elô quando não está na Braspress, quando o senhor gosta de fazer nos momentos... Quando ele está falando de Eu sei, transporte. nós temos uma paixão em comum que é o Santos. Mas quais são os outros hobbies? Quem é? Olha, deixa eu te falar o seguinte: eu sou apaixonado pelo Santos Futebol Clube. Estamos juntos. As pessoas falam assim: a viúva do Pelé. Eu falo, Ai, sou feliz sabendo. Aliás, teve 4 mortes que me abalaram muito: Pelé, Abílio Diniz, Silvio Santos e Washington Oliveto. Eram 4 ícones que nós sempre tivemos. E os outros 3, Abílio Diniz, Washington Oliveto e Silvio Santos, cada um eles eram o Pelé nas suas atividades. O Pelé é sinônimo de qualidade, de coisa boa. E, portanto, ser santista também é sinônimo de coisa boa. com chave de ouro, a gente vai ser Então, não, mas tem mais, além dessa paixão, tem mais alguma coisa? Mas sabe, eu queria só te dizer o seguinte: a gente sempre falava muito para os palmeirenses que eles não tinham mundial. Eles não têm mundial, eles falavam, vocês também não têm o campeonato da Série B. A gente, durante 3 anos, a gente lutou muito para ser campeão da Série B. Agora nós já somos campeão da Série B, pronto, não podemos voltar para onde a gente estava. Não é? Agora nós já temos todos os campeonatos, agora nós temos todos os campeonatos. Eu quero te falar o seguinte: eu penso Braspress 24 horas por dia. Eu penso Braspress 24 horas por dia. Também, eu durmo com o gravador do lado, se eu lembro de alguma coisa, eu gravo. Que legal, Eu durmo com o telefone do lado, se eu lembro de alguma coisa, eu mando mensagem à noite, de madrugada. Eu vivo Braspress 24 horas por dia, e não apenas eu. Eu quero te falar o seguinte: nosso board todo é assim. Nosso diretor administrativo é um workaholic. O nosso diretor operacional, esse, inclusive, não sei que hora que esse cara dorme. O nosso diretor comercial, a mesma coisa. Então, o meu sócio também é a mesma coisa. Nós vivemos intensamente o nosso negócio. A gente não perde o foco do nosso negócio. Agora, quando tem um futebolzinho bom, a gente assiste. Quando tem um final de semana que eu posso dar um passeio de motocicleta, eu vou passear de motocicleta. Eu já fui para Machu Picchu de moto, eu já fui para Ushuaia de moto, eu já fui para Atacama 3 ou 4 vezes de moto, já fui para Argentina umas 4 vezes de moto. Sempre que tiver um passeiozinho de moto, eu vou junto, eu estou junto, eu gosto de passear. E partiu Vila Belmiro de moto também? Muitas vezes. Que legal. Já junta as duas paixões, né? Muitas vezes. Senhor Urubatã, muito obrigada por esse bate-papo. Foi muito bom, foi delicioso, Foi na delicioso. verdade. Olha, por mim, acho que vai ter parte 2. Vai ter parte 2, verdade. Muito bom. Muito obrigada a você que nos acompanha até aqui. Fiquem ligados, porque, né, cada episódio é uma novidade. E saudações santistas. Saudações santistas. Até a próxima. Tchau, tchau.